Então, vamos lá. Deixa eu só tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Então, vamos lá. Ctrl G. Pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre biologia, classificação de artrópode, dando uma continuidade ao que nós vimos na aula da semana passada, ok? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer uma breve revisão do que nós discutimos semana passada, e a gente vai abordar mais um pouquinho de classificação e mais um pouquinho de biologia desses grupos. Lembrando que essa e a próxima semana a gente ainda fala um pouquinho de artrópodas num contexto mais amplo e posteriormente, a partir das próximas aulas, a gente já começa a direcionar para insetos e ácaros, artrópodes, num contexto mais amplo de importância agrícola, aí que a disciplina começa a ficar bem mais interessante. Então, vamos lá. A gente já viu na aula anterior que os artrópodes, eles são o grupo de maior sucesso no planeta Terra. São os indivíduos que mais se destacaram, que mais tiveram condições de colonizar e de ocupar diversos nichos dentro desse nosso sistema. E a gente atribui isso a algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, o que contribuiu para que esses caras conseguissem colonizar diversos tipos de ambiente. Quem arrisca? A presença de exoesqueleto. Presença de exoesqueleto, muito bom, João. Então, esse exoesqueleto contribuiu efetivamente para que eles conseguissem colonizar diversos ecossistemas, tá? A gente viu na aula anterior também que essas espécies, elas são mutáveis, elas não são fixas no tempo. Ao longo do desenvolvimento da vida, nós tivemos diversas variações. E essa diversidade da vida é explicada por Darwin, tá? Opa. O que mais que nós vimos, pessoal? Se a evolução é uma mudança, né, a gente colocou algumas características bem importantes aqui, quando a gente falou dessa mosquinha das frutas, a Drosophila melanogaster, onde nós criamos indivíduos alimentados com maltose e com amido, e depois de muitas gerações, esses indivíduos liberados dentro do mesmo ambiente, eles não geram, eles interagem apenas com indivíduos oriundos do próprio ambiente deles, não há troca de material genético, não há cópula entre indivíduos criados em dietas alimentares diferentes, tá? Então, isso explica essa mudança de espécies ao longo do tempo. Tranquilo? Relembrando um pouquinho mais, essa evolução está associada a mudanças. E que mudanças são essas, pessoal? Como é que a gente explica a relação entre um cavalo, que não é o professor de vocês, um ser humano, uma foca, um cachorro, um azulão e um morcego? Como é que a gente explica essa complexidade, essa similaridade do modo análogo, essa diferença tão grande entre os seres vivos a nível de macro e microevolução, pessoal? Aqui eu coloco mais um termozinho bem interessante para vocês. A gente falou em aulas anteriores sobre taxonomia e sistemática, que são ciências, fazem parte da biologia, que estão preocupadas em identificar, nomear e classificar seres vivos. E, além disso, estudar essas relações evolutivas entre esses indivíduos. E agora eu coloco mais um termo para os senhores, que nós chamamos de filogenia. E o que é essa filogenia, pessoal? É ela que explica como ocorreu essa relação evolutiva
entre grupos de organismos tão distintos. Ela que busca entender essas similaridades e agrupar esses indivíduos, ok? E assim, essas semelhanças que nós encontramos em indivíduos que apresentam características tão distintas, mas que têm a mesma origem ontogenética e filogenética, ou seja, tem um ancestral em comum, nós chamamos de homologia, tá? Se a gente direcionar isso para a nossa área, que é a entomologia, falando de um modo mais micro, lembram, você já tem esse conhecimento, que todos os tipos de aparelho bucal, eles originaram-se de um mais primitivo. Que aparelho bucal mais primitivo é esse, pessoal? Mastigador. Aparelho bucal mastigador. A partir do aparelho bucal mastigador, nós temos uma diferenciação entre vários tipos de aparelho bucal, tá? Aparelho bucal do tipo picador-sugador. Aqui nós temos um percevejo e ele é fitófago. Por que eu sei que ele é fitófago? Baseado no rostro desse indivíduo. Logo mais eu vou contar uma história muito peculiar que aconteceu comigo, uma aqui e outra na Universidade Federal do Paraná, envolvendo esse inseto, ok? Indivíduo tetraqueta, sugador picador hexaqueta. Lembram disso, pessoal? Sugador maxilar, sugador lambedor. Então, todos os tipos de aparelho bucal originaram-se de um mais primitivo, ok? Então, a partir desse aparelho mais primitivo, nós tivemos alterações nas estruturas do aparelho bucal, atrofiamento de peças do aparelho bucal, modificações morfológicas, união, que nós tivemos essa diferenciação. Faz sentido isso para vocês? A partir de um mais primitivo, nós tivemos a evolução de diferentes tipos de aparelho bucal que estão associados a diferentes grupos de insetos. Sim ou não? Sim, Faz, professor. Faz Fala. porque com essas adaptações eles conseguiram ocupar mais nichos, né? Porque daí, quando eles têm essa adaptação para ter um tipo de alimentação, eles acabam não competindo com outros indivíduos similares, né? Por exemplo. E isso ocorre também até quando se trata dos indivíduos mais jovens e dos indivíduos adultos, né? Por exemplo, quando no caso das borboletas e tal, que no caso do indivíduo jovem, ele vai se alimentar especialmente de folhas, né? Ele vai ser um fitófago que vai, triturar folhas e tal. E a borboleta, né, que no caso é o adulto, vai se alimentar especialmente de néctar das flores e tal. Ok, Bruno. Que tipo de aparelho bucal tem uma larva de borboleta e um adulto de borboleta? A larva é o mastigador e o adulto é o... Ai, esqueci o nome dele. Não dói. Maxilar sugador. O maxilar sugador. Sugador maxilar. Perfeito, Eric, Bruno. É exatamente isso. A gente já vai voltar nesse assunto, mas muito bom, tá? Então, assim, pessoal, essa filogenia, ela permite o maior entendimento desses aspectos adaptativos desses diferentes grupos no ambiente, tá? E ela é representada nada mais, nada menos do que por árvores filogenéticas, ok? Bem tranquilo com relação a isso, tá? Quando a gente direciona especificamente para os artrópodas, tá? A gente observa que em um determinado momento da evolução, nós tivemos uma situação onde nós tivemos um nó, onde um ramo gerou indivíduos apresentando quelíceras e numa outra situação indivíduos que apresentavam mandíbulas, tá? Quando a gente fala especificamente desses quelicerados, nós temos 3 grandes grupos, tá?
os picnigônidas, que são os indivíduos, marinhos, os merostomatas, que também são indivíduos marinhos, e os aracnídeas, que vários grupos têm importância agrícola para nós. O que aconteceu nesse grupo especificamente? Primeira situação, perderam antenas, então quelicerados não têm antenas. Segunda situação, 4 pares de pernas, tá? Uma terceira situação, possuem quelíceras e pedipalpos, ok? E finalizando, corpo dividido em 2 segmentos, fusão do tórax com a cabeça, formando o cefalotórax, então nós temos 2 tagmas fundidos, e além disso nós temos o abdômen, tá? E nos ácaros nós temos mais uma peculiaridade. Pessoal, como se chama o tagma dos ácaros, que ele é totalmente fundido? Vamos lá, Eric, Bruno, João, Suelen, que está quietinha hoje. É o idiossoma? Idiossoma, legal, tá? Falando especificamente desses indivíduos, algumas características desses grupos, tá? Os picnigônidas vivem em ambientes marinhos, nós temos pouquíssimas espécies. Eles têm algumas particularidades, algumas peculiaridades, como, por exemplo, gonóporos múltiplos. Então, o que são isso? São os apêndices especializados utilizados para cópula. Possuem probóscide pré-oral. Pessoal, o que é uma probóscide? Quem já viu uma anta, que não é o professor de vocês? Ela tem uma pequena tromba e o nome daquela estrutura, na verdade, é probóscide. Além disso, possuem pernas ovígeras. O que são essas pernas ovígeras? Elas possuem adaptações para carregar massas de ovos. Então, isso é uma das características dos picnigônidas, tá? Falando um pouquinho mais de quelicerados, a gente fala dos merostomatas, os caranguejos ferraduras. Esses caras são muito antigos no planeta. Existem espécies fósseis registradas, e os indivíduos que hoje habitam o ambiente, eles não se diferem em nada com aqueles indivíduos que estão registrados em fósseis. Como uma característica dos quelicerados, eles também possuem quelíceras, pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras, ok? Vivem em regiões bem peculiares do planeta, tá? Nós temos pouquíssimas espécies, nós temos 3 gêneros com 4 espécies, então nós temos um gênero com 2 espécies, e os outros 2 gêneros, cada um tem uma única espécie. Então nós observamos aqui, ó, 1 par de pernas, 2 pares de pernas, 3, 4 pares de pernas, presença de pedipalpos e quelíceras, característico dos quelicerados. Do ponto de vista agrícola, esses caras não têm importância praticamente nenhuma, tá? Mas eles têm importância do ponto de vista médico, ok? Eles produzem o que nós chamamos de sangue azul, ok? Então, nós temos, na nossa situação, nós temos nossas hemácias que apresentam ferro, ok? Por isso, dessa coloração vermelha ao sangue, e no caso desses indivíduos, ao invés do ferro, eles apresentam cobre, ok? E isso é bem importante do ponto de vista médico, porque esse sangue azul dos caranguejos ferradura, ele é muito empregado como indicador de contaminação por bactérias. Então, ele é muito utilizado para verificar se o que a gente está administrando em hospitais e tudo mais, eles não apresentam nenhum tipo de contaminação, e isso evita muitas mortes por infecção. Ok? Uma outra situação agora, falando mais especificamente da classe Aracnídea, nós temos 4 ordens importantes. Ordem das aranhas, escorpiões, opiliões e ácaros. Quem conhece esse ácaro aqui, pessoal? Isso é... isso não é brevicorino, não. Não é o ácaro rajado, esse daí? Eric, você já está reprovado na disciplina. Não, eu falei que não é, pô. Ah, bom, então volta para a disciplina.
Sim, esse aqui é o ácaro rajado, Tetrânicos urtice. Pessoal, importante praga agrícola. Eu coloquei lá no Moodle um manual de identificação de pragas do morangueiro. E baseado no conhecimento que vocês já têm, vocês podem acessar aquele material e vocês vão ver várias características interessantes nas pragas que estão apresentadas lá, ok? Inclusive, o ácaro Tetrânicos urtice é uma importante praga em morango. A gente vai conversar sobre esses indivíduos aqui quando a gente for discutir sobre ácaros. Nós vamos ter 2 aulas síncronas só, falando sobre esses indivíduos e os tipos de dano que eles ocasionam e sobre a importância deles no controle biológico também. Falando especificamente de cada uma dessas ordens, pessoal, falando das aranhas, tá? Nós temos alguma coisa hoje em torno de 40 mil famílias de aranha, tá? Registros muito antigos, e elas apresentam uma anatomia externa bem característica. Então, nós temos os pedispalpos, as quelíceras, temos 4 pares de pernas, temos a fusão da cabeça e do tórax, formando o cefalotórax e o abdômen, tranquilo? Com relação às aranhas, elas apresentam algumas particularidades bem interessantes, como a gente vai ver em insetos, como, por exemplo, a presença de um coração dorsal, a presença de um sistema nervoso ventral, e bem particularmente nós temos aqui o que nós chamamos de túbulos de Malpighi. Pessoal, o que são túbulos de Malpighi? O que vocês chutam? Ana Flávia Galupo, o que você me diz? Vamos lá, pessoal. Para que serve túbulos de Malpighi? Não era para respirar, professor? Não, Lucas. Não é para respirar. Para respirar nós temos... Oi? Eu não ouvi, Aline, desculpa. Não, também não é sistema excretor. Pessoal, qual a estrutura que nós temos que filtra o nosso sangue? É o rim? É o fígado. Rim. Então, só que insetos, eles não têm rim. Eles têm soltos aqui na hemocele vários túbulos. E eles são permeáveis. E esses túbulos, eles filtram, eles estão soltos aqui na hemocele e eles captam impurezas da hemolinfa que circula nessa hemocele. Então, os túbulos de Malpighi são similares aos nossos rins, cumprem a mesma função, tá? Com relação às aranhas ainda, pessoal, são insetos extremamente importantes para nós, porque todos eles são predadores. Graças às atividades desse grupo, nós temos uma retirada do ambiente de muitos insetos indesejados. Eu mostrei para vocês algumas aulas atrás um artigo onde se estimava uma retirada de até 400 mil toneladas de inseto do ambiente em função da predação de aranhas. E é uma área de pesquisa bem interessante. Nós temos poucos pesquisadores que trabalham com esses indivíduos. Nosso conhecimento ainda é muito pequeno sobre esses grupos, tá? Um outro grupo extremamente importante agora do ponto de vista agrícola, médico e médico veterinário, são os ácaros, tá? Também apresentam quelíceras, palpos, 4 pares de perna, corpo totalmente fundido, formando uma peça única chamada idiossoma. Nada de... a gente já não saiba até aqui, tá? É uma ordem de elevada importância econômica, insetos que têm um tamanho muito variado, e com relação ao hábito alimentar, eles são mais variados ainda. Nós temos indivíduos fitófagos, que são extremamente importantes, indivíduos nematófagos, micófagos, predadores, parasitas de invertebrados e parasitas de vertebrados também. Falando um pouco sobre parasitas, um ácaro parasita humano é o Demodex brevis. Quem
Já ouviu falar desse bichinho aqui? Aí alguém pode falar, professor, parece ser o APA. Ok, mas não é o APA, esse aqui é o Demodex brevis. Pessoal, esse ácaro, eu acho que 90% dos seres humanos apresentam esse indivíduo. Ele se aloja na região do nariz, próximo à boca e tudo mais. Ele se alimenta de células mortas, tá? E o meio mais adequado de transmissão desse indivíduo entre seres humanos é durante a aproximação de pessoas, tá? Então, todo mundo tem, em maior ou menor grau, alguns tipos de ácaros. Mais para frente a gente vai conversar mais sobre esses indivíduos, ok? Pessoal, com relação aos quelicerados, tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Então tá jóia. Silvana, sossegado? Beleza. Então tá bom. Pessoal, indo mais para frente, então a gente falou dos quelicerados e agora a gente começa a entrar mais especificamente nos mandibulados, tá? Então, pessoal, dentro dos mandibulados nós temos alguns grupos, tá? Começando, por exemplo, pelos miriápodas. Esses miriápodas, nós temos aqui 4 classes, diplópodas, paurópodas, quilópodas e sínfita, ok? Todos eles tiveram como característica a perda dos olhos compostos, apresentam glândulas repugnatórias e órgão de tomosvário. Então, o que é isso, pessoal? Primeira situação, a gente já viu que um dos órgãos extremamente importantes para a percepção do ambiente dos insetos são os olhos compostos. E esses olhos compostos, eles têm esse nome porque são formados por centenas e muitas vezes milhares de... Como é o nome dessa estrutura? Não é ocelos? Não. Renata? Omatídeos, professor? Omatídeos. Obrigado. Então, formado por centenas, às vezes milhares de omatídeos, por isso olhos compostos. No caso dos miriápodas, percebam que eles perderam essa estrutura. Então, hoje nós temos estruturas muito mais simples. Então, nós temos uma visão mais limitada, tá? Para a percepção do ambiente. Uma outra característica desses indivíduos está associada às glândulas repugnatórias, que eles utilizam como uma estratégia de defesa para afastar predadores. Como, por exemplo, no caso dos diplópodas, pessoal, existem algumas espécies em que cada um dos segmentos apresenta uma glândula repugnatória, tá? Uma outra situação está associada a esses órgãos de tomosvório. Então, o que é isso, pessoal? Elas são estruturas que estão localizadas na base das antenas. E o pessoal discute muito sobre a real função dela, mas muitos pesquisadores acreditam que ela está associada à audição desses indivíduos, ok? A maioria, por exemplo, da classe diplópoda, pessoal, é herbívora. Apresentam glândulas repugnatórias em cada segmento do corpo. E, embora a gente não tenha essa percepção, eles apresentam um tórax curto. E como é que eu sei a região do tórax? Pessoal, diplópoda, porque eles apresentam 2 pares de pernas por segmento. Só que o que acontece? Existe uma região logo após a cabeça onde nós temos apenas 1 par de pernas por segmento. Normalmente tem 5 ou 6 ou 7 segmentos com apenas 1 par de pernas. Então o pessoal eventualmente atribui a essa região aqui o tórax. São indivíduos que habitam ambientes úmidos e têm uma grande capacidade de decomposição de matéria orgânica. Haja vista que a gente discutiu recentemente que eles produzem um humus mais rico que o próprio humus de minhoca, tá? Uma outra classe importante do ponto de vista agrícola são os quilópodas, ok? Esses indivíduos aqui já não são detritivos como são os diplópodas, eles já apresentam uma característica por serem carnívoros. Então, eles introduzem peçonhas
na sua presa por meio dessas estruturas denominadas de forcípulas, ok? Então, esses seriam os principais grupos dentro de Miriápoda. E com isso, nós finalizamos esse grupo Miriápoda. E agora a gente vai conversar sobre esses pancrustáceos. Pessoal, quem já ouviu falar do sufixo pan? Quando eu vejo pancrustáceos, o que eu entendo com isso? Quem arrisca? Pessoal, normalmente o sufixo pan, ele dá a ideia de todo. Então, quando eu falo pancrustácea, eu estou me referindo a todos os crustáceos. Quando eu falo, por exemplo, povos pan-americanos, eu estou falando de todos os povos que estão nas Américas, tá? Seja América do Norte, América Central ou América do Sul. Quando eu falo de Copa Pan-Americana de Futebol, eu estou me referindo a times de todos os países americanos. Então, quando a gente fala de pan alguma coisa, a gente está associando a ideia do todo, ok? Tranquilo? Então, dentro desse pan, pessoal, nós temos os crustáceos e os hexápodas, tá? Com relação aos crustáceos, pessoal, eles têm mais importância do ponto de vista da aquicultura, produção de proteína de origem animal produzida no mar, e tudo, ou em água salgada ou água doce. E o que interessa efetivamente para nós está associado aos hexápodas, tá? E o que esses caras aqui, ó, os hexápodas, têm de interessante? Primeira situação, sistema traqueal único, tá? Então, nós temos um sistema de condução de ar, formado por traqueias e traquéolas. A gente vai entender isso com muita calma mais para frente ainda. E a gente viu também, vocês já devem ter observado, quando a gente assiste às aulas assíncronas, vocês já devem ter observado que o segmento dos insetos apresentam um par de orifícios por segmento. Qual que é a finalidade desse par de orifícios denominados espiráculos? É exatamente a captura de ar do ambiente, ok? E vocês vão ver como é complexo isso. Esses indivíduos também apresentam túbulos de Malpighi para filtragem, retirada de substâncias indesejadas da hemolinfa. Apresentam mandíbulas em peça únicas, apenas um par de antenas e 6 pares de pernas, e não patas, tá? Perdão, 6 pares de pernas, não 6, 3 pares de pernas, ok? Pessoal, esses indivíduos aqui, embora os crustáceos apresentem uma grande importância, especificamente os hexápodas, eles estão associados ao maior grupo de seres vivos, tudo isso devido ao exoesqueleto, tá? Dentro dos hexápodas, nós temos 2 classes importantes, os entognatas e os insectas. Pessoal, qual que é a diferença entre entognatas e insectas? Quem arrisca? No entognata, a mandíbula ela não fica exposta, né? E no caso do insecto, a mandíbula ela é totalmente exposta. Perfeito, Bruno. Então é exatamente isso, pessoal. No caso dos hexápodas, nós temos 2 classes, e os entognatas, as mandíbulas, elas estão dentro de uma cavidade bucal. Então a gente não visualiza ela. E no caso dos insectas, nós conseguimos visualizar todo o aparelho bucal e todas as peças desse aparelho bucal, tá? Então, isso diferencia os entognatas dos insectas. Visualização de aparelho bucal e aparelho bucal dentro de uma cavidade bucal. Tranquilo? Dentro, pessoal, dos
entognatas, nós temos 3 grupos importantes. Proturas, colêmbulas e dipluras. Quem são esses caras? Proturas são indivíduos extremamente pequenos, cabeça cônica, peça bucal do tipo sugadora, não apresentam olhos e antenas. Meu Deus, então como eles percebem o ambiente? Quem arrisca? Ele tem bastante cerdas no corpo, então provavelmente é o mais responsável ali pela percepção, né? Você concorda com isso, Suelen? Concordo. Por quê? Porque é uma forma de também sensitiva esses pelinhos. De sentir a presença, talvez. Exatamente. Pessoal, o que acontece? Tanto os proturas quanto muitos insetos apresentam essa pilosidade, e essa pilosidade ela é enervada, ela apresenta inervação. Nós chamamos isso de sensilos tricoides, ou cerdas tricógenas. Elas apresentam inervação e elas permitem a percepção do inseto, a sua situacional no ambiente, e assim o inseto consegue perceber o ambiente onde ele se encontra. Então, essas cerdas, elas são extremamente importantes para esses indivíduos, tá? Um outro grupo, pessoal, são os colêmbulas, tá? Aqui já tem um aparelho bucal do tipo mastigador, e são grandes dispersores de fungos e também auxiliam na decomposição de matéria orgânica. E, finalmente, falando um pouco sobre esses entognatas, a gente finaliza com diplura. Olha que nome peculiar. Di, de 2, e plura, né? No caso, vem de urômeros, ou de urus, no caso, que significa cauda. E a gente já ouviu falar de urus nas aulas assíncronas nossas. Vocês lembram dos segmentos do abdômen que nós denominamos de urômeros? É daqui que se origina. São indivíduos extremamente pequenos, peças bucais também mastigadoras, o abdômen com 10 segmentos ou 10 urômeros, podem ser tanto herbívoros ou carnívoros. E assim, pessoal, baseado em conhecimento adquirido, que tipo de antena é esta? Bora lá, gente. A moniliforme? Muito bem, Renata. Moniliforme. Então, a gente já tem uma antena do tipo moniliforme. Então, com isso, pessoal, a gente fecha o grupo dos entognatas. E começamos a falar especificamente agora dos insetos, mais voltados para o grupo das tissanuras, dos insetos paleópteras e dos neurópteras. Vamos entender um pouco agora como é formada essa organização, tá? Então, olha só, pessoal. Primeira característica para ser um inseto. A gente tem que ter o corpo dividido em 3 tágmas. Cabeça, tórax e abdômen. Além disso, eles têm aparelho bucal exposto, tá? Então, eles são tem os endognatas, são ectognatas, tá ok? Que tipo de antena é essa? Vamos lá, pessoal. É geniculada? Geniculada. Então, esses indivíduos são ectognatas. É a classe mais evoluída, corpo dividido em 3 tágmas. Nada de novo até aqui. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre cada um desses grupos aqui. Pessoal, vamos começar com os tissanuras, tá? Percebam que aqui, os indivíduos que têm peças bucais ectognatas, em um determinado momento da evolução, houve uma divisão, onde nós temos um grupo que não apresenta asas, ok? E um grupo que apresenta asas. Isso é uma característica. Mas tem outra bem importante também, onde nós temos um grupo que apresenta desenvolvimento ametábulo e nós temos um outro grupo
que apresentam um desenvolvimento inicial denominado hemimetábolo. O que eu quero dizer quando eu falo ametábolo e hemimetábolo? O que vocês acham? Eu posso estar bem enganado, mas não é em relação a como eles se formam desde de larva até o adulto? Porque, se eu não me engano, no caso... Calma aí, para mim tá muito pequeno aqui. O Tsanura, ele tanto na forma de larva e a forma de adulto, tipo, eles são idênticos. Só muda de tamanho, né? E daí no caso dos outros, eles têm uma forma larval que se diferencia do adulto. Perfeito, Bruno. Perfeito. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais isso. Vou tentar esmiuçar um pouquinho mais o que o Bruno falou. Pessoal, com relação aos tissanuras. Então, olha só. Tissanos vem de cerdas ou franja, e uras, olha o ura aqui, lembra do urômero, vem de caule. Também tem peças bucais mastigadoras, reprodução sexuada. Então, o que eu quero dizer com isso? Para se reproduzirem, uma fêmea deve ser fecundada por um macho. São indivíduos ápteros, como a gente viu anteriormente, e são insetos ametábolos. Só que para eu falar para vocês o que é um inseto ametábolo, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de metamorfose que nós temos em insetos, tá? Hoje, então, isso já é uma introdução, a gente vai discutir isso posteriormente em aulas futuras. Eu vou falar sobre um tipo de reprodução que nós chamamos de hemimetabolia, e depois um tipo de reprodução que nós chamamos de holometabolia, e posteriormente a gente vai falar sobre a metabolia. Então, percebam aqui que nós temos um percevejo. Isso aqui, pessoal, são percevejos que são considerados pragas na cultura da soja, tá? São indivíduos que são sugadores, eles introduzem o estilete dele na planta, muitas vezes na vagem, para atingir os grãos de soja, e se alimentam e causam prejuízo econômico. Tipo de reprodução é sexuada, então um macho copula com uma fêmea, ok? Ele vai fecundar essa fêmea, e essa fêmea, ela vai realizar posturas. Então, ela vai colocar ovinhos, tá? Então, aqui nós temos vários ovos. Desses ovos aqui, ó, assim que eles eclodirem, nós vamos ter imaturos. E esses imaturos, eles são denominados de ninfas, tá? O que vai acontecer aqui? Essas ninfas, para mudar de primeiro ínstar para o segundo ínstar, uma coisa vai acontecer. O que é isso, pessoal? Equidise? Equidise, onde esse indivíduo vai abandonar esse exoesqueleto antigo e formar um novo exoesqueleto. Essa ninfa, para passar de segundo ínstar para terceiro ínstar, vai fazer exatamente a mesma coisa, vai fazer uma nova equidise, onde ela vai trocar o exoesqueleto. Isso vai acontecer do terceiro para o quarto ínstar e do quarto ínstar para o quinto ínstar. Percebam uma coisa, olha essa ninfa de quinto ínstar aqui, ó, como ela já tem o que nós chamamos de broto alar e já se parece com o adulto. Todo mundo concorda que ela se parece com o adulto? Beleza. Então, é exatamente isso. Nós chamamos esse tipo de desenvolvimento de hemimetabolia. E ele difere deste tipo de desenvolvimento aqui, que nós chamamos de holometabolia. Pessoal, aqui nós temos uma mariposa. O nome dessa mariposa é Anticárcia germatalis. E ela é uma praga muito importante na cultura da soja, porque as lagartas, elas são desfolhadoras. Então, o que acontece? Uma fêmea vai copular com um macho, ela vai ser fecundada e ela vai colocar ovos em estruturas vegetais da planta. Assim que as larvas eclodirem, nós temos a mesma situação. Larvas de primeiro ínstar, larvas de segundo, larvas de terceiro, larvas de quarto, larvas de quinto ínstar. Nós temos uma situação de pré-pupa e
pulpa. E dessa pulpa aqui, nós vamos ter um novo adulto, tá? Então, percebam uma coisa. Aqui, desde a eclosão dos ovos, essas larvas, elas vão aumentando de tamanho, até atingirem uma fase onde elas se transformam no que nós chamamos de pupa. Nós conseguimos visualizar o abdômen, conseguimos visualizar as asas, conseguimos visualizar os olhos compostos, conseguimos visualizar também as antenas, conseguimos visualizar esses furinhos aqui que tem um nome de... Que nome é? Espiráculos. E dessa pulpa, onde vai ocorrer transformações muito abruptas, nós teremos um novo adulto. Esse adulto, como falou o Bruno, essas modificações são tão grandes que esses indivíduos aqui, ó, têm um aparelho bucal totalmente diferente da forma imatura, exatamente para não competirem pelo mesmo nicho. Então, percebam, pessoal, que nós temos aqui uma fase que lá na M-metabolia nós não temos, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 fases. E nós chamamos esse tipo de desenvolvimento de holometabolia, porque é um desenvolvimento completo, onde o inseto ele passa por todas as fases de metamorfose. Então, a fase de ovo, fase de larva, desde o primeiro instar até o último instar. Posteriormente, ela entra na fase de pupa e o adulto. É uma metamorfose que nós chamamos de completa. Faz sentido? Diferente dessa situação, onde nós temos ovos, larvas, ou no caso ninfas, desculpa, ovos, ninfas e adulto. Falta uma fase aqui, que é a fase de pupa, que esse grupo não apresenta. E por ser uma metamorfose incompleta, nós chamamos de M de metade, M-metabolia. Deu para ter uma noção? A gente vai conversar sobre isso mais para frente ainda, mas eu quero que vocês já tenham esse conhecimento. Diferenciar uma metamorfose completa, que é a holometabolia, de uma metamorfose parcial ou incompleta, que é a M-metabolia. Faz sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim. Legal. Abrindo um parênteses na aula, esse tipo de figura aqui, quando vocês forem para o mercado de trabalho, vai ser muito comum na vida profissional de vocês. E por que isso aqui vai fazer parte da vida de vocês? Vocês vão em dias de campo, tá? Vocês vão chegar nos dias de campo, onde as empresas, elas normalmente vão na área de um cooperado delas e tudo mais, um colaborador. Ele vai ceder a área para essas empresas, o pessoal vai plantar, por exemplo, várias variedades de milho, várias variedades de soja, e que eles querem comercializar na região, e daí eles fazem um dia de campo onde eles convidam todo mundo. Aí vem todos os produtores, aí vem agrônomo, vem técnico agrícola, aí tem um monte de vendedores, montam um stand, depois pagam um churrasco para todo mundo. E é bem assim mesmo, tá? E lá eles vão fazer as propagandas de vocês. E, eventualmente, o pessoal vai vender produto químico também. Tá? Aí eles vão chegar lá para vender produto químico para vocês, e vocês vão estar lá também, tá? Participando, e eles vão entregar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, isso aqui vale a pena ser mostrado. Eles vão mostrar para vocês folders assim, ó, igual esses aqui, ó, tá? Onde eles falam do produto químico, falam qual que é o período mais importante para controlar a praga. Deixa eu pegar um outro aqui. Olha aqui, ó. Vê se não é mais ou menos a mesma coisa que eu estou mostrando para vocês, só que de um jeito diferente. Eles vão mostrar isso aqui para vocês. Tá muito embaçado, não dá para ver nada. Melhorou, Eric? Não. Não muito. É por causa do filtro, professor. Daí não dá tá pra filtro, ver. Tá, Porque não vê que o pessoal tá ali.
Tá, então, eles vão mostrar esses folders para vocês, ok? Com a intenção de divulgar o produto que eles estão comercializando. E daí, o que acontece aqui, pessoal? Vocês vão observar nesses folders que eles falam, olha, isso vai controlar larvas que acabaram de eclodir até o 3º dia, larvas de 1º e 2º instar e tudo mais. Então, por isso que nós temos esses estudos aqui. Por exemplo, estudos de biologia, a gente avalia, a gente estuda quantos dias uma larva fica como em 1º instar, quantos dias fica em 2º, quantos dias fica em 3º, e assim sucessivamente. Então, esses folders, eles vão fazer parte da vida de vocês, tá? Então, já estou colocando isso para os senhores. Tranquilo? E um outro detalhe, não sei se vocês perceberam, mas eu chamei os indivíduos que apresentam desenvolvimento completo ou holometabolia de, a fase imatura, eu chamei de larvas. Enquanto a fase imatura dos indivíduos que possuem hemimetabolia, eu estou chamando de ninfas. Então, quando eu falo ninfa, eu estou me referindo à fase imatura de indivíduos hemimetábolos. E quando eu falo larvas, eu estou me referindo à fase imatura de indivíduos holometábolos. Pessoal, esse conhecimento tá legal para vocês? Tá fazendo sentido? Sim, sim. Perfeito. Agora eu vou contar para vocês sobre os ametábolos. Então, olha só. Nós temos aqui indivíduos, macho e fêmea, copularam e a fêmea fecundada realizou posturas. E a partir dessa postura nós temos uma imaturo, uma ninfa de 1º instar. Ela vai realizar uma troca de exoesqueleto, uma equidise, 2º instar, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º. Pessoal, percebam que uma das características desses ametábolos é que eles realizam sucessivas equidises até chegar na fase adulta. E mesmo os adultos realizam equidises ainda, tá? Algumas espécies ainda fazem equidises. Mas o que eu quero deixar característico para vocês, entre os indivíduos ametábolos, é que eles não mudam de forma. A fase mais jovem, ela é exatamente igual à fase adulta. O que diferencia esses indivíduos? Duas coisas. A primeira delas é a maturação dos órgãos sexuais, porque esses imaturos aqui não são capazes de gerar descendentes, igual aos adultos. E segunda situação é o tamanho. Então, são essas duas diferenças que separam imaturos de adultos. Além do tamanho, a capacidade de gerar descendentes. Tranquilo? Então, eles não mudam de forma, por isso são ametábolos, tá? E realizam várias equidises, diferente de hemimetabolia e holometabolia. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim, professor, então, como eles conseguem realizar equidise mesmo na forma, ali na forma adulta, eles têm um crescimento que não que não tenha... Ai, me fugiu a palavra agora. Tipo, o crescimento deles é indeterminado? Tipo, eles crescem conforme vai passando o tempo e a disponibilidade de alimento, então? Então, Bruno, eles vão chegar na fase adulta. Chegou na fase adulta, eles não crescem mais. Só que eles continuam fazendo equidises, algumas espécies. Ah, sim, entendi. Tá? E assim, para quem tiver mais interesse, inclusive eu recomendo para você, Bruno, tá aqui, ó. Esse livro aqui fala muito sobre esses ametábolos. Aqui está o link, tá? Eu não sei se vocês já observaram que durante os slides eu sempre tenho um link direcionando para algum assunto, tá? Então, quando eu coloco algum livro aqui, vocês podem observar que sempre tem um link aqui na lateral, tá? Então, beleza, pessoal. Então, esses são os indivíduos ametábolos. Então, eles não apresentam mudanças distintas nas formas entre os estágios de ovo até o adulto, tá?
as formas jovens são extremamente parecidas com os adultos. O que muda tamanho e capacidade de gerar descendentes que os adultos possuem e os imaturos não, tá? Pessoal, que mais que nós temos em insecta? Em um determinado momento da história dos insectos, nós tivemos surgimento de asas que os indivíduos mais primitivos não possuíam. Posteriormente, nós tivemos o dobramento dessas asas, o que os indivíduos mais primitivos não possuíam. E mais posteriormente ainda, nós tivemos a ocorrência das metamorfoses, tá? Vamos entender um pouquinho mais isso, para a gente fechar a sala de hoje? Então, olha só, essa nossa história vai começar lá no Devoniano, onde nós tínhamos apenas indivíduos ápteros, tá? O que hoje, na atualidade, corresponde a um número muito pequeno de espécies. Então, o que acontecia aqui, pessoal? Esses indivíduos foram se desenvolvendo, entraram no Carbonífero superior, até que em um determinado momento do Carbonífero superior, nós tivemos um ramo aqui, pessoal, onde nós tivemos indivíduos que apresentavam asas. Então, desse ramo dos ápteros, saiu um ramo de indivíduos alados. Então, nós temos aqui o desenvolvimento de asas, ok? Então, olha que interessante. Dentro desses indivíduos que apresentaram desenvolvimento de asas, o primeiro grupo nós chamamos de paleópteros. Então, esses indivíduos aqui, ó, eles não tinham a capacidade de dobrar as asas sobre o corpo quando estavam em descanso. Pessoal, que inseto é esse aqui? Libela. Oi? Libela. Ok. E esse aqui? Pessoal, aqui nós temos uma libélula, ordem Odonata, e aqui nós temos um que nós chamamos de efemeróptera. Então, ptera de asas e efêmero de curto, de efêmero mesmo. Por que ele tem esse nome? Por que ele pertence a essa ordem das efemerópteras? As larvas, tá? Nós chamamos, tem um nome particular que nós chamamos de náiades. Essas náiades, elas são aquáticas, tá? E elas são predadoras, se desenvolvem na água. E quando eclodem os adultos, esses indivíduos apresentam uma particularidade que eles têm aparelho bucal atrofiado. Então, eles têm um curto período de tempo, entre 24 e 72 horas, para sair da água, encontrarem um parceiro, realizarem cópula, serem fecundadas, realizarem posturas e morrerem. Tudo isso num período muito pequeno, por isso recebem o nome de efemerópteras, tá? E esses indivíduos apresentavam como particularidade a falta de capacidade de dobrar as asas em descanso sobre o corpo. E isso é um problema para esses caras. Olha que tipo de asa é essa? É a membranosa? É uma asa membranosa. E a gente sabe que essas asas, elas são muito delicadas. Então, imagine você se locomovendo num ambiente de mata com essas asas nessa posição aqui. Você tem uma dificuldade para se ocultar de predadores e, fatalmente, você vai acabar danificando essas estruturas, tá? Por isso que aconteceu uma coisa bem interessante em um determinado momento do Carbonífero superior, onde nós temos indivíduos aqui, ó, que conseguiram uma característica de dobramento de asas, tá? Então, eles já conseguem dobrar as asas sobre o corpo. Esses são os neóptera, tá? Então, os neópteras, nós temos 3 grupos aqui dentro: os ortopteroides, os hemipteroides e os holometábulos. Vamos entender um pouquinho isso. Quem são esses ortopteroides? Como característica, esse grupo ele apresenta aparelho bucal do tipo mastigador. Então, você tem aparelho bucal mastigador, é ortopteroide, tá? Então, aqui nós temos os ortópteras, onde nós temos gafanhotos, paquinhas, grilos, esperanças,
todos característicos do ortopteroide. Nós temos os mantódia, que são os louva-a-Deus, os dermápteras, blatódias, baratas e vários outros grupos com aparelho bucal tipo mastigador. E aqui já é interessante que você já tem conhecimento suficiente para dizer para mim que tipo de perna é essa. Vamos lá. Quem arrisca? Ambulatoriais. Perfeito, Ana. Ambulatorial. E essa aqui, Ana? Saltatória. Muito bom. E essa aqui? Raptatória. Perfeito, tá? E com relação a asa, que tipo de asa é essa, pessoal? Essa aqui é o mesmo dessa aqui. Primeiro par de asas do tipo tegmina. E essa aqui, pessoal, asa do tipo élitro. Aqui nós temos apêndices. Então, pessoal, a gente já tem algum conhecimento. Que tipo de antena é essa? Parece um fio. Antena? Filiforme, né? Filiforme, perfeito, Bruno. Então, assim, pessoal, perceba que a gente já está tendo algum conhecimento. Isso é muito legal. Então, aqui nós temos os ortopteroides, aparelho bucal mastigador, o que difere dos hemipteroides, que tem aparelho bucal do tipo sugador. Aqui, pessoal, nós temos dois grupos, duas ordens, dois grupos que representam esses insetos. Nós temos os hemípteros, que são os indivíduos que têm a asa do tipo hemiélitro, que eu vou contar essa história para vocês no momento apropriado. E nós temos os tissanópteros, tá? Que apresentam a asa do tipo franjada. Dentro dos hemípteros, pessoal, nós temos 3 subordens, e as 3 são importantes do ponto de vista agrícola. A primeira subordem é Heteróptera, ok? A segunda subordem são os Alquenorrhyncha. E a terceira subordem são os Externorhynchas. Pessoal, que estrutura é essa aqui? Sifúnculos ou cornículos, tá? E eles liberam o que nós chamamos de feromônio de alarme, tá? A gente vai discutir em uma aula só sobre Heteróptera e em outra aula sobre Alquenorrhyncha e Externorhyncha. Tem uma aula também só sobre Trips. O que eles têm em comum todos eles? Aparelho bucal do tipo sugador. Por isso estão entre os hemipteroides, tá? E o que aconteceu mais para frente? Tá? Em um determinado momento aqui no Carbonífero superior, nós tivemos um outro ramo. E esse ramo tem como característica insetos que apresentam metamorfose completa, o que nós chamamos de holometabolia, e que hoje corresponde a 86% das espécies atuais. Esses indivíduos aqui é o grupo que teve mais sucesso em colonizar os ambientes terrestres e se multiplicar, tá? O que esses caras aqui têm de particular? A metamorfose completa, com a presença de pupa, onde nós temos ovos, larvas, pupas, e dessa pupa nós temos os adultos, ok? Onde nós temos o adulto, um aparelho bucal totalmente diferente da larva. Além disso, é um indivíduo alado que permite que ele migre para novas regiões em busca de novos ambientes para o desenvolvimento e não façam uma competição com os imaturos pelo mesmo nicho alimentar, ok? Então, esse grupo é o grupo de maior sucesso quando a gente fala de desenvolvimento de insetos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Contem para o prof. Professor, eu só tô com uma dúvida. Então, nos holometábulos, os besouros estão inclusos?
Porque eles Sim. têm a forma larval, a mesma coisa, pulpa. Sim. Os besouros estão inclusos dentro dos holometábolos, tá? Tranquilo, pessoal? Galera, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. O material que foi usado nessa aula que vocês podem encontrar no Princípio Integrado de Zoologia, capítulo 19, 20 e 21. E no Manual de Entomologia Agrícola, da página 11 à página 22. Deixa eu finalizar a aula aqui.